Nem vou ser eu a dizer nada para não falarem que estou a colocar lenha na fogueira, mas antes assistam só este vídeo, este trecho, sei que vocês já devem ter visto, para verem o que aconteceu. Depois digo alguma coisa. Ainda deu bico ao cidadão que já estava imobilizado. Agora eu pergunto uma coisa: o que é que pode estar na base destas reações? Entendam uma coisa: mesmo sem querer aqui tirar dividendos nem partes, a questão é que, pelo que nós vimos ou estamos a ver deste vídeo, aí tinham como imobilizar o próprio cidadão e tomar uma posição diferente da que tomaram. Sabem porquê? Se for a tratar-se dos polícias da ordem pública, uma situação de perigosidade social, em que estes devem fazer o uso da força para imobilizar o indivíduo, até se percebia. Aí fazendo então uso da força para imobilizar, não para ferir aquilo que é a integridade física do indivíduo. Íamos perceber. Mas aqui uma questão. Aí não foi na ideia de imobilizar este indivíduo. Estamos a falar de agentes de trânsito que visam o seu campo de aplicação, cinge-se em situações rodoviárias e quando não há o cumprimento, o que é que fazem? Aplicam a questão da multa, sancionam este indivíduo nesta vertente. Mas agora, o que é que leva um polícia de trânsito? Um não, vários, a tomar uma posição tão agressiva, tão violenta, que na verdade viola preceitos penais, cai para o crime da questão de ofensa à integridade física do indivíduo. O que é que faz com que agem assim? Não está certa a conduta. Podem trazer qualquer justificativa, mas a verdade é que não há justificativa para esta situação que acabamos de verificar. Porque, como eu já disse, a Polícia de Trânsito trata na perspectiva de aplicar a multa caso não haja incumprimento, verifiquem a matrícula, tomem providências necessárias e podem sim depois responsabilizar este indivíduo. Mas agora o que poderá levar, afinal de contas, que tipo de infração na estrada este indivíduo cometeu para que seja retirado do veículo a pontapés e seja agredido desta forma? Representava perigo para as demais pessoas que estavam aí. Será que não podiam imobilizar ao invés de agredir? Podiam com certeza. Sabem porquê? Porque o direito funciona para todos. Nesta perspectiva aí verifica-se uma clara violação à integridade física deste indivíduo e o próprio direito penal torna esta conduta criminosa. Quando fala da questão da ofensa simples à integridade física, ou poderá ainda aplicar-se à questão do próprio 160, que é mais agravante, porque não há justificativas para esta conduta. Poderá acontecer essa situação de querer imobilizá-lo, vamos lá ver que é assaltante, vamos lá ver que roubou este caminhão, vamos lá ver que não respeitou uma regra de trânsito, ou vamos ver que atropelou alguém lá atrás e estava a fugir. Poder imobilizar-se este indivíduo, mas nunca partir para agressão, para ferir aquilo que é a integridade física deste, porque mesmo este tendo errado, ainda tem direitos, ainda tem a Constituição, ainda tem um direito penal que criminaliza esta conduta como sendo crime. Não há espaço, margem para desculpas. Tanto mais é quando um cidadão se for a ferir a integridade física do outro, cai também para crime. E não pensem que, na verdade, o agente de trânsito ou um polícia de ordem pública é imune a isto. Na verdade, eu creio que o próprio Estado deverá tomar providências quando a conduta destes indivíduos de tirar de maneira forçosa, agressiva, violenta este cidadão e ferir aquilo que é a sua integridade física e o próprio ato em si é um ato típico que o Código Penal prevê como sendo criminoso e deverá sim tomar-se posição sob esta conduta, porque não é aceitável, não poderão tomar esta posição de agredir o próprio cidadão. E é o que eu já estava a dizer em um vídeo nosso cá no nosso canal. O que é que acontece afinal de contas? Eu julgo que aquele que lida diretamente com o cidadão, quanto aos requisitos para poder ingressar ao Ministério do Interior, seja nas suas diversas áreas, deverá ser um pouquinho mais rígido, porque eu acho que a falta de preparo didático, eu acho que a falta de preparo para poder lidar com o próprio cidadão também acaba por ser, na verdade, um dos grandes pontos que tem originado esta luta infernal que tem ocorrido em várias situações entre o polícia e o cidadão, porque o polícia, quer seja o trânsito, quer seja a polícia da ordem pública, quer seja o próprio bombeiro,
Estes visam garantir aquilo que é a própria sustentabilidade daquilo que é o Estado, visam garantir a tranquilidade, visam garantir a própria paz, e são estes, antes de mais ninguém, os primeiros cumpridores do que a lei determina. Então não poderá ser estes a violarem desta forma. Então não poderá ser qualquer um. O para ter acesso a estas instituições como sendo parte deverá ser rígido, deverá ser bastante fiscalizador, porque quando coloca as pessoas não preparadas, a consequência é desastrosa, porque cada cidadão acarreta um temperamento. Cada cidadão tem um comportamento. Uns têm bons, outros maus, outros acabam provocando até chegar para estas situações. E por isso é que, na verdade, os agentes devem estar a nível para poder lidar com cada tipo de cidadão nas suas diversas formas, poder consciencializá-lo, poder agir de forma didática, poder saber quando aplicar a força, poder saber quanto aplicar a comunicação, poder saber quanto aplicar um outro meio diante da situação. E isto, na verdade, exige preparação, isto, na verdade, exige qualificação do ponto de vista de interação com o próprio cidadão. Não basta, por exemplo, apresentar, quer seja, na verdade, ouvi dizer que muito exigido é a questão da sexta classe ou décima segunda, ou mesmo a licenciatura. Deverá-se ter mais requisitos psicológicos do indivíduo, da questão da comunicabilidade desta pessoa, da questão da cultura de interação desta pessoa, da questão deste indivíduo ter o conceito mínimo de como funciona a lei. Porque é muito triste, já vi muitas situações também, e estou sendo realistas, de aquele que na verdade salvaguarda a lei para que não seja rompida, violada, também padece de certo conhecimento sobre a própria lei. Isto aqui deixa muito a desejar, porque quem exige ou quem fiscaliza para que haja o cumprimento da lei são estes indivíduos que estão atrelados à instituição, ao próprio Ministério do Interior, porque eles são os primeiros a ter de conhecer, são os primeiros de dar exemplo do cumprimento da lei. E quando não há um cumprimento, como é que achas que fica? Se quem deverá dar exemplo é o que aparenta mostrar que viola os preceitos da própria lei. Então, esta conduta é reprovável, não tem justificativa para esta ação, podia arranjar-se meios bem mais adequados diante da situação, estava em um número maior, o carro parecia já nem andar, o caminhão neste caso, não precisavam colocar a situação deste senhor nesta vertente, passar esta vergonha pública de ser retirado a pancadas do carro, colocado ao chão, pontapear-se a cabeça deste senhor que poderá ser pai de família. Esta atitude não tem justificativa. Então eu creio que o próprio Ministério do Interior, o próprio Tribunal, o Ministério Público deverá tomar posição, deverá tomar frente diante desta situação para que não seja repetida, para que não volte a ocorrer e deverá levar-se em atenção, isto aqui é um apelo que eu faço enquanto cidadão, a questão dos que vão ingressar a estas instituições. Os que lidam diretamente com o cidadão devem estar preparados. O cidadão não é fácil, é como aquele que lida com o público, aquele que lida diariamente com atender pessoas, não é fácil, não é fácil. Então, deverá haver uma maior preparação para poder aguentar essas situações. Senão, quando a gente sempre notar que já não consegue dar resposta, vai partir para a agressão e já não estamos em uma posição de querer coagir o cidadão, não estamos em uma posição de poder ferir a belo prazer o direito do cidadão. Podemos sancioná-lo, podemos corrigi-lo, mas não podemos fazer isto aqui ferindo o direito que este mesmo também tem. Então, a atitude a todos os níveis é reprovável.